Bom, então, pessoal, quanto àqueles que não foram para o happy hour, né, de final de ano e estão seriamente preocupados com o que vai acontecer com o Brasil no próximo ano, eu vou rapidamente aqui me apresentar o professor Honorato, economista da FEA, nosso professor aqui de diversos cursos, MBAs da FIA, inclusive o nosso MBA de Gestão Estratégica. Ele é responsável pela disciplina de cenários econômicos, e ele nos brindou, como último webinar daqui do ano, falar sobre essas tendências e desafios e oportunidades para a área de projetos, né? Agora a gente não precisa mais falar de Copa do Mundo, né? Então a gente saiu do assunto esportes e a gente vai ter que voltar back to reality, a gente tem que voltar aqui para a nossa vida em 2023, né? Nessa transição que está sendo feita, e aí a gente conta muito da sabedoria do professor Honorato para nos preparar. E agora, José, o que faremos em 2023? Mas para aqueles que não me conhecem, eu sou vice-coordenadora do Núcleo de Gestão de Projetos, sou professora associada da Universidade de São Paulo, no Departamento de Administração, e eu queria, então, contar um pouco para vocês. Aqui a gente sempre, né, como é um webinar aberto, pode ser pessoas que não conhecem a história da FIA, então, rapidamente, eu não vou ficar falar cada marco, mas a FIA ela foi fundada, criada por nós professores do Departamento de Administração na década de 80, então já é uma organização bastante madura, né, já com mais de 40 anos, e onde nesses 40 anos ela foi, né, criando, né, diferentes iniciativas, né, no início foram estruturando programas, né, vinculados a eixos de pesquisa de professores do departamento, entre os quais a parte de inovação e projetos, o professor Roberto Esbraja, e ao longo do tempo isso já foi expandindo, criando, né, cursos de especialização, cursos de formação, de fundamentos, e a gente tem, desde a virada do século XXI, em 2014, a criação inclusive de um mestrado profissional, né? Então, a gente tem, ao longo desses 40 anos, a FIA ela foi crescendo, né? E foi, então, criando a sua independência da Universidade de São Paulo, né? Então, nesse aspecto, ele já é uma organização totalmente independente, com seu curso de graduação, com seu mestrado profissional e com diversos núcleos temáticos que oferecem cursos na sua linha de pesquisa. Então, aqui, quem faz cursos ou que teve a oportunidade de estar numa organização que teve consultorias da FIA, sabe que você pode contar com especialistas, né, que, né, têm um embasamento teórico, conceitual sólido e, ao mesmo tempo, conhecedor da realidade prática, né? Então, a gente junta essas duas especialidades, essas duas diferenciais competitivos tão importante, né? Então, a excelência acadêmica com essa visão muito profunda da realidade organização. Aqui no nosso caso, né, especificamente de projetos, né, a gente tem, no caso, a FIA, com seus MBAs, ela tem as certificações mais relevantes, né, na área no setor de cursos executivos, né, então da ANAMBA, né, e acreditação do EQUIS, né, da AACSB. Então, a gente tem nota máxima da CAPES, enfim. Então, aqui, aqueles que não conhecem a FIA, fiquem tranquilos, porque vocês não vão ser cobaias. A gente já tem 40 anos de história e a gente está no ranking dos melhores cursos, né, em todas as nossas especialidades. E na área de projeto, a gente tem parceria e tem articulação e certificação também das organizações que são referências tanto nos Estados Unidos, né, com PMI, como a gente tem na parte europeia, também na parte asiática, né? Então, a gente tem essa interação e nossos cursos refletem estas parcerias. E o nosso núcleo, ele é formado, né, por um time, né, aqui de 11 pessoas, né? O professor Roberto Esbraja, ele está presidente da Fundação Instituto de Administração, e ele, então, gentilmente pediu para que eu pudesse, né, tomar conta de um time tão incrível que é esse,
no momento onde ele estava lá com a sua posição, e aqui eu conto com a professora Ana Carolina, que está aqui conosco, né? Está aqui no chat, presente conosco, que ela é responsável por toda a parte pedagógica, e a gente tem um time de marketing financeiro, tem a parte de todo o apoio operacional aos alunos e a parte comercial. Então, eu vou passar, então, antes, no finalzinho, eu comento sobre a nossa grade, o que a gente oferece, porque eu acho que o que importa nesse momento é a gente escutar sobre os cenários, né? E nos últimos minutos eu comento, eu peço para que vocês permaneçam, porque tem alguns descontos, né, que vão ficar aí disponíveis para aqueles que estão assistindo o nosso webinar. E com isso, eu passo a palavra para você, professora Norato, e mais uma vez, super obrigada nessa saideira de 2022, a gente contar com o teu precioso tempo para falar de um assunto tão relevante que a gente tem que se preparar na estruturação e na condução de projetos. Obrigada, Honorato. Obrigado, professor. Obrigado a todos aí que estão. Vi que tem gente aí do Rio de Janeiro, do Maranhão, querido Rio de Janeiro, e de outros lugares do Brasil. Isso é muito legal quando a gente tem essa possibilidade, né, de falar com pessoas fora daqui. Professora, não sei se a senhora sabe, mas o primeiro núcleo que eu comecei a dar aula na FIA foi no GPRO, viu? Então, Que privilégio! já tem uma década e tanto, assim, quase duas já, mas foi um carinho muito grande de trabalhar com vocês aqui, e eu acho que é a oportunidade da gente conversar, assim, nesse meio rescaldo de Copa do Mundo, né? Não sei quem vai torcer para a França, porque dá para fazer de novo, né, um contra o outro. Aí tem gente que aqui vai torcer para a França, tem gente que vai torcer para a Argentina, né? Mas eu acho que a gente está virando, vamos virar um ano complicado, né? Eu até costumo dar um exemplo que eu, por exemplo, dormi na noite de 31, eu fiquei lembrando isso outro dia, eu dormi na hora da passagem do ano. Então, eu tive uma sensação de que o ano não mudou, eu continuo em 2021, então eu espero ficar acordado agora no fim do ano para poder mudar de ano, porque até quando a gente fala de economia, a gente vê que as coisas não mudaram muito, né? Na verdade, pioraram um pouco de 2021 para 2022. E também gostaria que vocês tirassem um pouco o peso que os economistas dão. A senhora é economista também, economista adora uma tragédia, né? Nós gostamos de crise, de encrenca, porque é onde a gente aparece, é onde a gente dá palestra, fala, né? Tem aula. Então, a ideia aqui é trazer para vocês uma visão que eu diria que é uma visão particular, né? Eu acho que tem uma grande vantagem dessa visão que a gente está colocando. Vocês estão me vendo aí? Estão vendo a apresentação? Está tudo junto? Beleza. Então, é uma visão, eu diria que é particular, e eu tenho, assim, defendido muito uma visão independente. Quer dizer, nós estamos aqui na FIA, que é uma instituição, né, com apoio da universidade, e que é uma instituição livre de pensamento. Quer dizer, essa é uma grande virtude. Nós aqui não estamos defendendo um lado ou outro, né? Nós estamos defendendo, analisando e pensando questões do país. Esse que acho que é o grande ponto. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, depois a gente abre para questões, para perguntas, né? E é muito mais aqui de trazer para vocês alguns pontos que têm que ser levados em consideração, que vocês têm que acompanhar nessa transição de governo e no início do ano que vem, né? Até criando aí 5 cenários exagerados no final, mas com o intuito de criar em vocês alertas sobre isso, né? Quer dizer, o grande ponto quando a gente constrói cenários é a ideia de criar futuros alternativos, quer dizer, criar possibilidades distintas, não no sentido de tentar acertar, né? Apesar de eu acreditar em todos esses negócios aí, runa, tarô, borra de café, horóscopo, eu leio tudo, sensitiva lá da galera, eu assisto todo mundo, entendeu? Mas a gente não está aqui para chutar e para acertar, a gente está aqui para criar um ambiente de possibilidades e se antecipar a essas possibilidades. E eu acho que, principalmente para quem é da área de gestão de projetos, isso é mais relevante, porque os projetos duram, né? Os projetos levam tempo, dependem de ambiente econômico sustentável, político, de taxa de juros. Então, acho que esses são elementos relevantes para a observação de todos vocês aí, né?
Para começar, eu fiz um breve contexto, um resumo aqui de 2022, dos elementos que a gente percebe que em 2022 foram relevantes, né? Foram importantes aí na nossa trajetória econômica global, que impactou o Brasil na mesma medida, né? Quer dizer, eu acho que o primeiro componente é o componente da pandemia, que ainda não se resolveu, tá? Então, essa coisa, a pandemia acabou, não acabou, tal, e eu acho que a gente criou mais uma crise de incertezas, né? Quer dizer, eu, por exemplo, estava dando aula no próprio GPRO, né? Lá ainda chamava diferente, não chamava GPRO, né? Mas eu estava lá em 2008 dando aula para uma turma de economia quando a bolsa quebrou ali, quando a gente teve a crise econômica de 2008. E os alunos iam perguntar para mim, professor, o que vai acontecer, né? E eu dizia para eles, eu não sei, se eu soubesse, eu não estava dando aula, né? Concorda? Eu estava no mercado ficando milionário. Mas o que era interessante da crise de 2008 é que a gente, na crise de 2008, a gente percebeu que haviam cenários possíveis futuros. A pandemia destruiu isso, né? Quer dizer, a pandemia, quando começou a crise, vocês devem lembrar que logo no início da pandemia, o preço do petróleo ficou negativo. Né? Eu mesmo tinha interesse de comprar uns barris de petróleo para deixar aqui no meu quintal, porque estava baixo demais o preço, né? Quer dizer, era uma oportunidade única. Mas o fato é que, de repente, o que era deflação, queda, virou inflação. Né? E isso se acentuou também com o segundo evento grave que a gente teve, né? Que foi a guerra da Ucrânia. Né? Quer dizer, a guerra da Ucrânia talvez tenha sido um elemento que aconteceu de novidade de 2021 para 2022 que acabou de derrubar, né, de jogar a economia numa crise mais forte, né, que foi justamente essa disruptura, essa quebra das cadeias de suprimento. Né? Então, todo mundo que está aqui, se trabalha em algum setor industrial, manufatureiro, que seja, viveu isso. Né? Eu participei, por exemplo, fui palestrante de um grupo que trabalha com outsourcing lá há uns 6 meses atrás. E eu fiquei chocado quando eu vi um alemão fazendo uma transmissão direta lá da Alemanha e perguntaram para ele o que vai acontecer com a inflação. E ele respondeu em sono, porque o alemão é direto ao ponto. Ele falou, não sabemos o que fazer. Nein, não temos a menor ideia do que fazer. Né? Quer dizer que quando os alemães não têm ideia do que fazer com energia, você imagina nós aqui no Brasil, né, com essa questão energética, com essa questão de suprimento, com essa questão de preços. E isso que impactou demais, né, o aumento, a inflação que a gente está vivendo. Aí nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, a guerra teve um fator preponderante, tá? Eu acho que as análises que a gente ouve da guerra, em geral, são extremamente superficiais ou ideológicas, né? Então, eu recomendo muito as pessoas procurarem, depois eu posso até indicar para vocês alguns autores que eu acompanho, que são pessoas que analisam isso sob uma perspectiva mais profunda, né? De uma relação que tem histórica ali entre Rússia e Ucrânia, e mais do que isso, essa questão dessa nova ordem global que começa a se formar em torno da China, que talvez nós vamos comentar brevemente isso aqui também, né? E a inflação, né? Quer dizer, a inflação foi o outro componente que é sentido por todo mundo. Nós, brasileiros, temos uma vantagem, porque como nós vivemos muito tempo em inflação, a gente lida razoavelmente bem com os riscos e com as dificuldades. Só que essa inflação não é uma inflação tradicional de demanda, né? Quer dizer, não é um aumento de preço porque as pessoas estão querendo comprar, mas é uma inflação de custos. Né, que vem na veia, quer dizer, é o aumento do preço dos combustíveis, é o aumento do preço da farinha de trigo, é o aumento do preço do minério que impacta a nossa vida. E aí vocês vão perceber que os instrumentos que a gente tem de política monetária, né, traduzindo do economês a taxa de juros, né, ela não tem um efeito direto sobre inflação de custos. Né? Quer dizer, eu aumento os juros para segurar a demanda, segurando a demanda as pessoas compram menos, comprando menos tende a diminuir o custo da oferta. Né? Mas esse efeito ainda está lento para ser diluído. Né? E não é só no Brasil, quer dizer, o problema inflacionário hoje está no mundo como um todo. Então, o que era normalmente um problema nosso é um problema global. Né? Então, eu acho que esses são os 4 elementos que a gente viu aí em 2022, em termos gerais. Em termos mundo, né, se a gente observar o que aconteceu,
Quer dizer, a gente teve alguns países, aí, especialmente a Rússia, que é um ponto fora da curva, né? Porque com a guerra e com todas essas sanções, ela teve uma queda do PIB gigantesco aí, de 9% agora em 2022. Mas se você observar, tirando Índia e China, né? Principalmente a Índia, que está crescendo numa velocidade muito acelerada, o mundo deu uma desacelerada, né? A gente recuperou 2021, desculpa, de um 2020 que foi catastrófico por conta da pandemia, e essa recuperação aconteceu em alguns lugares de uma forma mais vibrante, né? E o Brasilzão continua com aquilo que a gente chama lá dos anos 80 do voo de galinha, quer dizer, a gente não consegue decolar, né? E basicamente a gente não vai conseguir decolar tão cedo, já vou cravar isso aqui, porque o nosso PIB potencial, o que é o PIB potencial? O máximo que a gente consegue crescer é na faixa de 1% ao ano. Né? Então, nós não temos infraestrutura, não tem energia, não tem investimento do Estado suficiente para fazer a gente crescer. Né? E aí, queiram, gostem ou não gostem, o maior indutor do crescimento no Brasil ainda é o Estado. Quer dizer, se o governo não tem condição de investir, a gente não tem condição de crescer. Também a gente vai falar um pouquinho mais disso. Né? Esse gráfico aqui é um gráfico que vem lá da Casa Branca. Eu peguei uns relatórios da Casa Branca que mostra, por exemplo, em 2021, né, a demora, o quanto que o atraso, né, do suprimento de matéria-prima, de produtos, aconteceu nas últimas 2 semanas de quando esse relatório foi feito. Então, só para vocês terem uma ideia, todos os setores da economia, basicamente, que geram crescimento e principalmente oferta de emprego, tiveram um impacto gigantesco. Quer dizer, todos eles tiveram um aumento de 80%, 60%, 40% de tempo de demora, né, no processamento. Para nós brasileiros que estamos um pouco acostumados com atraso, tudo bem, mas isso é falta de produto, isso é falta de recursos. Isso, como eu disse, aconteceu no mundo inteiro. Né? Quando a gente compara, e esse aqui é um gráfico com fontes lá do Banco Central, a gente compara os diversos países do mundo aí, em termos que usam meta de inflação. Então, se alguém se antecipar e procurar a Argentina, vocês não vão encontrar a Argentina aqui, porque ela não usa meta de inflação. Né? Na verdade, a Argentina está com a inflação lá nas alturas. Mas o Brasil, né, ele não é dos piores. Quer dizer, a gente conseguiu tomar algumas políticas econômicas, e leia-se, aumentar os juros, de forma a segurar a inflação, e provavelmente a gente vai acabar com a inflação mais ou menos na média. Né? Agora, você pega países como, por exemplo, o Reino Unido, que está com uma inflação de 10%, os Estados Unidos, que chegou perto de 10%, agora está em 7%, né? Hungria, Tchecoslováquia, República Tcheca, a Rússia é ponto fora da curva, né? A Turquia com 70%, quer dizer, você tem países, inclusive, que não lidam bem com essa questão da inflação, com uma inflação de 2 dígitos, que é onde a coisa começa a ser sensível, né? Quer dizer, quando você tem uma inflação de 2 dígitos, em alguns meses o valor, o poder de compra que você tem se anula, né? Então é por isso que nós temos uma crise lá no Reino Unido, temos uma crise na Alemanha, né? E são crises também não só únicas. O Reino Unido conseguiu fazer uma série de besteiras ele próprio, né? De sair da zona do euro, de sair da União Europeia, quer dizer, ele criou seus próprios problemas, mas o fato que a gente observa é que a inflação está fora do lugar em quase todos os países do mundo, né? E com isso, todo mundo começou a aumentar as taxas de juros. Então, talvez uma primeira pergunta que venha de vocês aí, quer dizer, esse aumento das taxas de juros tende a continuar? Tende a continuar. Né? Ou, no mínimo, essas taxas vão ficar mais altas. E a gente não pode esquecer que o próprio Estados Unidos ele injetou muito dinheiro na economia com o intuito do quê? De se livrar da pandemia, né? E a própria eleição do Joe Biden foi uma eleição com o intuito de mudar aquela filosofia meio do Trump, de deixar o mercado funcionar sozinho e ter uma participação mais forte do Estado americano no sentido de financiar o crescimento econômico, ou via dívida, ou via emissão de moeda. Né? Então, eles tinham um espaço para isso. Quando quase todo mundo estava com taxa de juros negativa ou próximo da negativa, né? Taxa de juros real, quando a gente desconta a inflação, eles tinham condição de ter uma inflaçãozinha. Por isso que a taxa de juros nos Estados Unidos hoje em 4,5% é uma taxa de juros relativamente confortável com a inflação que eles têm. E é por isso que o Brasil teve que aumentar a nossa taxa e manter nos 13,75%.
né? Eu não vou nem comparar com a Argentina, que está nos 75%, né? Porque a Argentina é o paraíso, diria, do capital especulativo, ela precisa ter o juro lá em cima para o pessoal colocar dólares dentro da Argentina, né? Então é uma outra realidade dentro dessa história. Agora, dentro das economias aí que a gente diz que são mais equilibradas em termos de inflação, o Brasil é um dos que está com a taxa de juros mais alta, o que desfavorece investimento em novos projetos, em novos negócios, e empurra todo mundo do investimento de risco para o investimento em renda fixa, né? Então, voltamos para aquela dinâmica de ir para renda fixa, tesouro direto, o que para a economia real acaba sendo muito ruim, né? Nós tivemos o que a gente chamou dos o rally das commodities, né? Então, eu gosto muito, depois quem tiver interesse, procura isso na internet. Agora, no finalzinho do ano, sai a versão 2022, que mostra, é uma tabela periódica das commodities. Então, é o aumento de preços que você teve nas commodities. Então, é só você pegar ali 2020, 2021, vocês vão ver que é tudo subindo na faixa de 20, 30, 40, né? O carvão subiu 160% em 2021. E provavelmente agora, em 2022, é mais um monte desse. Então, é custo de energia, é custo de produção na veia, né? E isso não tende a diminuir tão cedo, provavelmente estabilizar, né? E a dica que eu daria para vocês, quer dizer, aqui certamente tem pessoas de vários segmentos, quer dizer, você tem que escolher a sua commodity de estimação, né? Quer dizer, se você trabalha, por exemplo, com energia elétrica, com painéis solares, com energia, produção de energia, o cobre certamente é uma commodity fundamental para a sua vida. Então, você tem que acompanhar o cobre, né? E entender que tem poucas minas de cobre no mundo, aqui um pouco na Ásia, um pouco aqui no Chile, Peru. Então, é diferente do minério de ferro, que, por exemplo, a China aparentemente faz alguns estoques. Então, cada profissional que trabalha numa área tem que se especializar na sua commodity de estimação, né? A tendência é que algumas delas tenham uma diminuição de preço ou um equilíbrio no ano que vem, né? Cobre, por exemplo, provavelmente não, porque demanda de carro elétrico, demanda de energia alternativa, vai continuar fazendo com que o preço do cobre continue subindo. Então, é análise produto commodity por commodity, né? E nós temos nos Estados Unidos um desafio que se replica aqui no Brasil, né? Era para colocar aqui o nosso amigo, aqui está ele correndo, o Joe Biden, presidente americano, né? Que está numa corrida desenfreada na velocidade dele, né? Para conseguir se tornar, ou no mínimo, deixar um legado para 2024, né? Quer dizer, ele tinha um plano que ele chamava aí de Build Back Better, né? Que traduzindo do inglês era uma volta melhor. Era tentar transformar os Estados Unidos num país mais verde, mais humano, mais, como eu posso dizer, mais sustentável, né? A professora Graziella conhece bem isso, e com a vinda da guerra da Ucrânia, tudo isso ficou meio pelo caminho, né? Então, ele está numa situação não muito confortável, né? Quer dizer, a oposição norte-americana, a direita norte-americana bate forte nele, né? Com o intuito de desacreditar tanto ele como a vice, né? Então, ele está sempre com o nosso coleguinha Trump na ideia, né? E o coleguinha Trump está lá esperando a oportunidade dele também, né? Que é um cenário parecido com o que a gente tem que olhar para o Brasil, entendeu? Quer dizer, ele está nas portas aí de 2024. E é interessante que todos esses líderes mundiais estão tudo na faixa dos 78. O Biden está com 80, se eu não me engano, já. O Trump 76, 78, o Lula 78, não podemos esquecer disso. Quer dizer, é uma faixa já que para ser presidente não é tranquilo, né? Mas essa grande embate que a gente tem, e essa briga norte-americana é um pano de fundo forte para o mundo, né? Para essa complicação global. E a gente não pode esquecer desses dois aqui, né? Que acho que é um grande evento, que as pessoas até se esqueceram, porque aconteceu tanta coisa, né, que a gente acaba esquecendo. Mas essa foto aqui foi tirada no dia em que eles se reuniram, ali na Olimpíada de Inverno, né, no início da Olimpíada de Inverno, que o Putin falou, vou invadir amanhã, e o Xi Jinping falou, não, amanhã não, espera acabar a Olimpíada, né? Mas ali eles fizeram um acordo, né, que é um acordo sem limites. Eles disseram isso, que quando você coloca Rússia e China fazendo acordo diplomático sem limites, é algo a se prestar atenção, né?
E o que está dando um grande suporte, por exemplo, à Rússia durante a guerra da Rússia é a China, né? E se você observar, por exemplo, do dia para a noite, as bandeiras norte-americanas e europeias de cartão de crédito saíram da Rússia, disseram, não trabalhamos mais na Rússia, e no dia seguinte as bandeiras chinesas entraram dentro da Rússia, né? Então, você tem um movimento muito forte desse enfrentamento global, que pode ser meio indireto, não está explícito, mas que é essa briga que a gente tem entre Estados Unidos e China, né? A gente teve aí um provável furo das bolhas das startups, então a gente vai começar a ver negócios que são feitos de nada, gerando valor do nada, sumindo, né? E vai ser a hora da verdade para quem trabalha nesses segmentos. Quer dizer, uma hora essas startups, aí a gente pode chamar de startup até quem não é mais startup, né? Quer dizer, desde Uber, Nubank, iFood, todo esse pessoal ainda não pagou o retorno do investimento de quem fez, né? Então, vai chegar uma hora que a conta vai chegar, principalmente porque se os juros estão aumentando, você vai ter menos disponibilidade de recursos para essas empresas, né? E o risco sempre constante de ter bolhas na China. Então, também aconselho a todos vocês aí observarem as possibilidades que a gente tem de ter uma bolha imobiliária na China. Essas notícias são recorrentes, sempre estão falando disso, mas é importante estar de olho, né? Os riscos que a gente tem de bolha na China, de bolha imobiliária, de bolha de ações, essas empresas aí como aquela Evergrande, vocês lembram? Aquela empresa quase foi para o buraco e é uma empresa pequenininha quando você compara com os outros bancos chineses. Então, é importante observar esses sinais de dificuldade da economia chinesa. Sem contar que a China passou por uma transformação política muito forte, né? Sutil, mas forte, né? Que é no sentido de que o Xi Jinping agora é um ditador eterno, né? Antigamente você tinha a possibilidade de mudar o ditador. Então, para quem analisa a China, pensa o seguinte, quer dizer, você ter a possibilidade de mudar o governo, mesmo sendo uma ditadura, é mais saudável para o regime do que você manter sempre a mesma pessoa. Então, são sinais de que a economia chinesa e a política chinesa podem entrar numa fase mais dura, mais ruidosa nesse período aí de 2023, né? E aí aquelas bolhas imobiliárias, tudo isso que pode acontecer na China, né? Também desencadeando todo esse processo de inflação. E uma dica que eu sempre dou para todo mundo aqui é observar o seguinte: a grande guerra do século XXI é a guerra do padrão monetário, certo? Então, muito provavelmente, o que a gente começa a ver os movimentos, esse movimento mesmo da China apoiar a Rússia na guerra indiretamente, economicamente, é porque ela quer que a moeda dela, o yuan, renminbi, yuan, se torne um padrão global, né? Uma grande dificuldade que nós ocidentais temos, os americanos têm mais ainda, é que é uma visão de curtíssimo prazo, né? Esse é um grande problema brasileiro. Quer dizer, o nosso longo prazo em 2022 foi outubro, né? Vocês concordam comigo? A eleição era longo prazo. Então, nosso longo prazo é muito curto. Enquanto que China, para ela quer se tornar padrão monetário, mas quando? Quando for possível, né? Quer dizer, se for daqui a 10 anos, 15 anos, 30 anos, está dentro do plano da China, né? Agora, todos os movimentos chineses são de colocar em evidência a moeda chinesa como uma moeda de referência. E o dólar, nessas últimas sucessivas crises, tem tido dificuldade de se manter como padrão. Os Estados Unidos é um país que tem a maior dívida do mundo, com o mundo inteiro, né? E sempre emitiu, desde 1970, emitiu muito mais dinheiro do que a economia dele suporta. Então, se tiver algum comunista aqui na sala que quer acabar com os Estados Unidos, a melhor forma não é invadir os Estados Unidos, mas é pegar todo o dólar que tem no mundo e levar de volta para lá, que você vai criar uma grande bancarrota global, né? Quem poderia fazer isso, por exemplo, é a China. Só que se a China fizer isso, ela quebra com ela mesma, né? Então, acompanhe essa questão do padrão monetário global. Isso é uma questão de médio e longo prazo, com certeza, né? Professor, tudo bem? Tem alguma dúvida aí, pessoal? A gente está meio rápido para depois poder conversar, entendeu?
Mas Isso, não, por enquanto ainda não tem perguntas. Eu tenho algumas, né? E muitas, boa, mas boa. eu gostaria que o pessoal já então reforço, coloquem as perguntas, porque aqui é o momento de ouro. Sabe aquela coisa de quando a gente fica assistindo alguns economistas falando nos canais fechados, nossa, eu queria fazer esta pergunta. Pô, agora Sim. você tem a Aproveita, oportunidade de fazer a aproveita. pergunta para o Honorato. Mas pode ir Boa. lá, depois a gente, por enquanto, não, vamos na sequência. Eu não sei se o pessoal não pergunta porque está com medo ou não pergunta porque está assustado, né? Tem as duas, que no fundo É, é medo do mesmo jeito, né? eu Mas espero que você venha com boas notícias, hein, Honorato, assim, para o eu vou pessoal terminar com ficar. um muito obrigado. Fica tranquila que o muito obrigado vai estar presente, né? Mas vamos lá. Então, Brasilzão, né? Vamos pegar o país Brasil, nós aqui no nosso cantinho do mundo, né? Quais são as nossas perspectivas? Quer dizer, a gente viveu aí até agora, 2022, uma tentativa de recuperação do que a gente perdeu, né? Então, sendo bem categórico, até 2014, 2015, a gente vivia nesse tripé da política econômica, né? Que foi uma das coisas que deu certo no Brasil. Então, acho que todo mundo que está nos assistindo aqui, de uma forma ou de outra, já teve contato com isso. Né? O que é o tripé da política econômica? É você basicamente ter metas de inflação, né? Quer dizer, ter uma capacidade de definir uma inflação, que isso é expectativa, tá? Você ter um câmbio flutuante com reservas internacionais e você ter superávites primários. Quer dizer, o que são superávit primários? Superávit primário é quanto que o governo economiza antes de pagar os juros, né? E antes de receber dinheiro de juros. Então, é quanto que o Estado se segura dentro disso. O que acontece é que durante o governo Dilma Rousseff a gente abandonou as metas de inflação e abandonou o superávit primário. A gente começou a ter déficit primário, né? Então, este ano aqui vai ser o primeiro ano, eu vou mostrar alguns dados para vocês, em que o Brasil volta a ter superávit primário, né? Então, eu já vou ressaltar aqui, eu não sou contra esse tripé, tá? Então, eu acho que deu certo no Brasil é metas de inflação, câmbio flutuante e superávit tem que ser mantido. Agora, superávit você pode fazer de diversas formas, né? Se você tem um déficit na sua casa, uma forma de fazer superávit é você parar de comer. Se você parar de comer, se você parar de pagar a luz, se você parar de pagar água, não comprar mais gás, você vai fazer superávit, vai sobrar dinheiro na sua casa. O que não significa que você esteja vivendo bem, né? Quer dizer, a gente pegar esse fim de governo, né? O que está acontecendo agora com esse negócio de universidade, que tem gente que diz que é um pouco retaliação, tem gente que diz que é questão mesmo econômica, tudo mais. O fato é que fazer superávit sem pagar as contas não é superávit, né? Mas, de uma forma ou de outra, o governo conseguiu fazer. Só que ele reduziu demais a capacidade de investimento do Estado. Hoje, basicamente, o governo arrecada, gasta tudo, né? E a parte do orçamento que vai para investimento é mínima, é zero praticamente, né? Então, o grande desafio é a gente conseguir um superávit, né? Mas dentro de condições em que você também mexa com o lado da despesa. E aí já vem uma notícia ruim, né? Porque se o Paulo Guedes, por exemplo, que é um cara mais liberal, que tinha interesse de fazer uma reforma administrativa, não conseguiu, que é isso que me deixa curioso, né? Que às vezes os liberais chegam no governo e eles começam a querer aumentar imposto, né? Então, cara, não é liberal, tinha que cortar imposto, né? Mas você não consegue fazer o ajuste fiscal. Se o Paulo Guedes, que é da turma que defende diminuir o Estado, não conseguiu fazer, o pessoal que está entrando não é da turma que quer diminuir o Estado. Né? Então, a gente começa a já ter um conflito aí de como a gente vai bancar essa conta toda. Hoje mesmo, o novo ministro, o futuro ministro, falou: se precisar, aumenta a carga tributária. Não tem mais espaço para carga tributária. Entendeu? Quer dizer, a gente está perto de 35%, com o déficit do governo, dá quase 40% de tudo que a gente arrecada vira imposto. Então, nós estamos nos limites aí de achar que tem como tomar mais dinheiro da sociedade. Não dá. Então, essa já é uma equação, já é um problema que a gente tem que olhar. Como financiar esse Estado nos próximos anos, né? A inflação, por um lado bom, ela está caminhando para o centro da meta, né? Então, a gente teve dois picos aí. Aqui foi no governo Dilma, né? 1900 nada, 2015. Estou atrasado, né, professor? E 2021, que a gente bateu quase 12% de inflação, mas a hora que o governo jogou a taxa de juros lá para cima, a nossa inflação desabou, né? Quer dizer, a gente está conseguindo chegar perto aí dos 7%, 8%. Talvez ela dê um repique para o começo do ano que vem,
A tendência aqui, isso aqui é um relatório que está disponível no Banco Central, é de hoje essa foto, né? A tendência é que a gente volte para o centro da meta, só que para você diminuir a inflação, você está criando recessão ou desaceleração da economia, né? Quer dizer, esse trade-off, né? Economista adora essa palavra, quer dizer, o trade-off entre inflação e desaceleração, em geral, num país como o Brasil, você tem que combater a inflação, né? Esse negócio, vamos tolerar uma inflaçãozinha de 10%, já vira inflação de 50%. Então, não dá. Tem que aumentar a taxa de juros, e infelizmente tem que fazer. E uma herança positiva que o governo Bolsonaro deixou foi a independência do Banco Central, né? Quer dizer, o Banco Central, a cada 2 anos, ele tem alternância, 4 anos, só que o mandato do presidente hoje entra no mandato do próximo presidente. Então, o Roberto Campos Neto vai ficar até 2024 lá. O que é bom, né? Cria uma independência enquanto estiver ele lá, aparentemente ele vai seguir uma cartilha de cuidado com inflação, que é o que tem que fazer o Banco Central, né? Em termos de atividade econômica, a gente já começa a perceber uma desaceleração, que é esse indicador do IBC-BR, e o desemprego também diminuiu, né? Agora, se vocês acompanham, o desemprego tem diminuído porque as pessoas estão aceitando remuneração menor, né? O salário está caindo e você tem uma massa gigantesca de informais, né? Então, quem é da área de projetos aí lida com TI, na área de TI às vezes tem PJ, PJ Flex, PF Flex, né? Cotas. Então, é uma área que tem muitas novas linguagens, formas de contratação que são justas do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista legal não funciona, né? Quer dizer, então é uma forma de você driblar aí o desemprego. E a pessoa que está desempregada aceita trabalhar com o PJ porque precisa do dinheiro, né? Então, a gente tem uma reocupação das pessoas, mas num nível de salários menor, né? E Agora, aqui, Honorato, só naquela parte, naquele gráfico, pois você falou, não. as atividades econômicas está com uma tendência de recuperação, né? Então, se ela passou, então eu queria ver só se você Sim, comentasse esse ela gráfico tá, mais. mas o que eu vejo assim, isso a gente tem colegas aqui de vários lugares, né? Quer dizer, o que a gente percebe é que é muito é diferente, né? Quer dizer, se você tiver o que está acontecendo, por exemplo, na parte de agronegócio, é setorial o negócio, né? Quer dizer, é aquela coisa, a média, se você está com a cabeça no forno e o pé na geladeira, na média você está na temperatura ambiente, né? Então, se você pegar setores e segmentos que estão aquecidos, eles estão puxando para cima os setores desaquecidos, né? E você tem um problema que eu tenho acompanhado com alunos e com contatos aí, que você pega, por exemplo, Centro-Oeste, Santa Catarina, que tem gente que está fazendo manifestação, que não está produzindo, que está parado, está esperando ver o que vai acontecer, entendeu? Então, essas coisas impactam a economia, né? O receio é que como a gente teve uma injeção de dinheiro muito grande agora com a questão dessas PECs aí, né, do fim do mandato do Bolsonaro, a gente tem que ver o quanto que isso gera, né, o que a gente brinca, gera calor e não gera luz. Quer dizer, você criou um efeito de melhora da economia um tanto quanto artificial agora, e a gente tem que ver o que vai acontecer no começo do ano. Mas está correta, quer dizer, há uma tendência de recuperação, mas eu não sou da turma que acha que isso é totalmente sustentável, né? Você precisaria de mais um tempinho, mais o começo do governo para saber se isso vai se recuperar. Eu Tá, duvido desculpa, eu duvido quem parou de produzir que vai tolerar ficar sem produzir. Não dá, tem que voltar para produzir. Não dá para a ideologia vencer a economia, entendeu? O cara vai ter que voltar para a vida real, né? Assumir o que aconteceu. Desculpa, professora. não, é que isso, como você está falando de setores, né? Só queria resgatar uma pergunta que veio, né? Assim, que veio Uhum. do Igor, né? Que ele comenta assim, puxa, o que vai acontecer com o setor ferroviário? Se você tem a tua bola de cristal, diz alguma coisa, Honorato, assim, porque eu acho que o Igor fez essa pergunta logo no quais são as suas expectativas para o setor ferroviário? Olha, é uma pergunta, eu não sou especialista nisso, né? Mas o que a gente tem acompanhado é que, assim, a duras penas a gente tem conseguido mudar um pouco a matriz, né? Especialmente depois que concluiu ali a Norte-Sul, né? A Ferrovia Norte-Sul, que liga lá desde o Maranhão. Começou do Maranhão, né? Por causa do Sarney. Nós temos um amigo nosso do Maranhão aqui, não sei se é lá de perto.
Então, o problema brasileiro é um problema de investimento, é um problema de regulação do negócio, né? A gente criou, durante o governo Dilma, aí uma estatal que se chamava, agora me fugiu o nome, que era com o intuito de operar isso. Nunca foi para frente, nunca deu certo, né? Então, eu acho que a gente tem um movimento de migração, de investimento para a indústria. O governador de São Paulo eleito, ele disse que quer fazer o trem São Paulo-Campinas, tal. Eu acho que tende a haver um crescimento, mas é nas mesmas taxas que a gente vinha vindo antes. Quer dizer, eu não vejo nenhuma mudança de investimento de setor, quer dizer, não tem essa grande transformação que a gente gostaria, entendeu? E tem muito projeto que eu confesso que eu não tenho acompanhado, mas você tinha a Ferrovia Transnordestina, você tem um monte de coisa que não acabou ainda, que não está pronta. E no Brasil tem um problema estrutural que é o tamanho da bitola, né? Então, o trem sai de lá com uma largura de 1,60, aí chega no outro lugar em 40, aí tem que fazer o transbordo. Então, essas questões ainda não estão resolvidas. Então, se a minha resposta de quase leigo é que eu acho que o crescimento desse segmento vai na mesma taxa do que aconteceu. Dizer que vai ter alguma transformação radical, eu duvido. Até ele depois pode comentar, se ele quiser comentar alguma coisa, se a visão dele é um pouco diferente, né? Eu não acho que vai para trás, mas você tem gargalos gigantescos. Por exemplo, no Brasil, aqui em São Paulo, você precisaria construir aquele ferro-anel, né? Porque você tem um problema de passagem de trem aqui dentro da cidade para ir para o Porto de Santos. E nada disso sai do papel, né? Quer dizer, você precisa de Estado, praticamente, ou de abrir concessões e tal. E a gente sabe que projetos assim no Brasil demoram, né, de licenciamento ambiental, tudo mais. Então, eu não vejo grandes possibilidades de crescimento acima do que aconteceu até agora. É pouquinho, Obrigada. sempre aquela coisa de galinha, voo de galinha. Tá? Mas Tá posso bom. estar enganado. Não, Jorge, depois a gente já está com duas perguntas, mas segue na tua sequência, depois a Tá gente bom. Eu vou reserva. acelerar aqui para dar mais tempo para o pessoal perguntar, mais 10 minutinhos, né? Então, aqui está a situação do resultado primário do governo, né? Desculpa, esse aqui é o resultado do setor público. Então, desde 2000 quase nunca, né? O governo conseguiu o primeiro superávit do setor público. Agora, isso quem é do setor público vai falar, bom, às custas de não ter aumento há alguns anos. Então, você tem gargalos, né, que não foram, vai ter que dar aumento agora, provavelmente em 2023, né? Mas o setor público teve um superávit, isso aqui é gráfico, é dado do Ministério da Economia, e a gente teve um resultado primário positivo também para o governo, né? Você vê como o Brasil é um país tão infinitesimal que o fator campo de Marte ele influencia no nosso resultado, né? Porque teve essa negociação aí para vender o campo de Marte para São Paulo, né? É um negócio tem um valor envolvido. Isso mexe com o superávit primário, quer dizer, os caras estão numa situação que até o campo de Marte faz parte da contabilidade do país, o que é um absurdo, né? Quer dizer, a gente tinha que dinamizar esse negócio, fazer as coisas crescerem. E a minha opinião é que esse superávit é às custas de você não gastar com o que tinha que gastar, né? Nós fizemos um gasto gigantesco em 2020, que eu também não acho que tenha sido bem feito, apesar que era necessário, né? E eu fico com uma frase do Delfim Neto que ele dizia o seguinte: se você paga 40% do seu PIB de impostos e numa pandemia, que é uma guerra, você não tem o governo para te salvar, então não precisa de governo. Concorda? Então, emissão de dinheiro, gasto público, auxílio emergencial tinha que acontecer, não teve jeito. Como foi feito, talvez não foi da melhor forma, né? Então, por isso que a gente teve esse déficit aqui de 10% justificado, tá? E o nosso endividamento está melhorando, o que é bom também, vai, numa certa medida, se o país começa a dever muito acima de 100% do PIB na atual conjuntura, a gente começa a ser uma economia frágil, né? O pessoal começa a olhar para nós e falar assim, pô, esse país aí não tem capacidade de pagar suas contas. Aí vão encaixar a gente na turma da Argentina. Então, é melhor a gente manter uma certa responsabilidade fiscal. O problema é isso aqui, né? Quer dizer, nós temos hoje cerca de 33 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar, né? Que significa que a pessoa não tem certeza que vai conseguir comer as 3 refeições adequadamente
no dia, né? Ela não tem essa previsão, entendeu? Então, isso é miséria, é empobrecimento da população, né? E eu acho que, finalmente, né, a Faria Lima, aí o pessoal que é mais dos bancos, tal, começou a se ligar que não dá para fazer equilíbrio fiscal à custa da miséria, né? De novo, eu não estou sendo assim também simplista, mas o Estado, e aí eu concordo com uma coisa que o Lula falou, assim, não dá para fazer equilíbrio fiscal deixando um monte de gente jogada na rua. Você vai precisar tomar providências de tirar essas pessoas da miséria, né? Não dá mais para você driblar gente na rua para chegar na sua garagem lá na Avenida na Faria Lima, subir no seu andar e não precisar ver ninguém. Então, a questão social é relevante, o empobrecimento das pessoas é real e não foi só no Brasil, né? Você pega esse gráfico aqui do FMI, que é referente a outro organismo da ONU, o aumento da desigualdade foi equivalente a 10 anos, 15 anos. Quer dizer, você piorou a vida das pessoas muito rápido, né? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade com essa questão social. E nós precisamos de reformas, certo? Então, a gente fala isso há 50 anos e não se fazem as reformas. Quais são as reformas que vão ser feitas? Eu acho que o governo está elegendo uma reforma justa e possível, que é a reforma tributária, né? E ele indicou o Bernardo Api lá, é uma pessoa que eu admiro, assim, acho que ele tem uma visão, ele é estudioso do assunto da questão tributária e tem uma proposta de reforma tributária factível, unindo aí ICMS, IPI, né? Criando um tributo, um imposto, um IVA, né? Que chama IBS. Se isso sair, é excelente para o país, né? Mas precisaria fazer outras reformas, administrativa, reforma do Estado, mas isso difícil que saia, acho que até pela característica do governo Lula não vai sair. Nossos cenários, né? Então, olhando para frente, é aquela lógica. Eu não estou aqui para acertar nada, mas eu estou aqui para criar cenários alternativos que vão levar vocês a refletirem sobre o que pode acontecer. Eu estou falando de prospecção, tá? E eu uso muito essa metodologia, quem tiver interesse, o pessoal da Rand Corporation, que foi um pessoal que acertou lá em 69 a crise do petróleo. Então, isso aqui não é uma metodologia de maluco, isso aqui é uma metodologia de gente que ganhou dinheiro e que soube se posicionar frente a desafios globais, né? E eu gosto muito dessa frase desse sheik, que foi o responsável pela criação da OPEP, né? Não estou dizendo que a OPEP seja uma coisa boa, mas ele dizia o seguinte: a idade da pedra não terminou por falta de pedras e a era do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo, né? Então, eu acho que transmitindo essa frase para qualquer conceito que a gente olha em termos de cenários, vocês vão perceber que faz sentido. Eu tenho que me antever, me preparar, né? Eu tenho que estar na lógica de que é melhor estar vagamente certo do que precisamente errado. Então, é melhor eu ter uma ideia do que pode acontecer do que ter certeza que vai dar errado, né? Essa frase é atribuída a esse filósofo britânico, o Carvet Read, né? E pensar o seguinte: se você consegue se antecipar, você consegue gerir a crise melhor, né? Se vocês olharem o nosso mapinha aqui, vocês vão ver que a transição complexa é uma característica do Brasil, né? A gente sempre está criando um problema. Então, eu vou aos cenários agora. Eu vou tentar trazer para vocês os cenários que eu acho possíveis para o ano que vem, e aí eu abro para discussão, né, para o ano que vem e para os próximos anos, né? Eu abro a discussão do que pode acontecer. Então, acho que um primeiro cenário que a gente tem, e uma sugestão que a gente tem na área de cenários, é justamente trabalhar com essa questão de dar uma nomenclatura, dar um nome que seja abrangente para que ele fique em evidência, né? Então, eu chamei esse primeiro cenário do Paz e Amor 3.0, né, que seria o terceiro mandato do Lula. Qual que seria a característica desse Paz e Amor 3.0? É um Lula paz e amor, como foi em 2004, atrelado ao mercado, próximo do mercado, né, obedecendo, entre aspas, um pouco essa lógica de equilíbrio fiscal, de cuidado com as contas públicas, aquela coisa que ele fez no primeiro mandato, junto com o Meirelles na presidência do Banco Central. Eu, até semana passada, achava esse cenário mais provável. Com os nomes indicados para a BNDES, para o governo, eu já começo a achar que a gente pode cair nesse cenário aqui, que é um outro extremo, tá? É um cenário do meu ódio será a sua herança, né? Então, quem gosta de Bang Bang antigo aí, eu recomendo esse Bang Bang, é espetacular, com essa turma aí que já quase todo mundo morreu já,
Mas essa história seria o seguinte: eu, PT, agora que eu voltei para o governo, eu vou ter uma atitude extremamente extremista no sentido de fazer uma caça às bruxas e fazer as coisas do jeito que eu sempre quis fazer. A gente não pode desconsiderar que o Lula é um senhor de 78 anos, já teve suas doenças, né? E para quem é simpatizante do Lula ou do Bolsonaro, eles aparentemente são seres humanos que também vão passar, entendeu? Então, eles não são eternos. E a gente tem que levar isso em consideração, né? Porque ele está no terceiro mandato, aos 78 anos de vida, será que ele não pode pensar agora eu vou fazer do meu jeito? Este cenário seria extremamente prejudicial para a questão do mercado. Então, as turbulências de mercado aqui seriam maiores, juro tende a subir, capital ir embora do país, dólar subir. Eu acho que é um risco que a gente tem. Neste outro cenário aqui, o mercado se acomoda, porque não é que eu concorde com tudo do mercado, mas o mercado é um player importante. Não dá para você ignorar a existência do mercado, você tem que trabalhar junto com ele, não tem jeito, né? O terceiro cenário, que quando eu falo isso fica todo mundo desesperado, é o cenário do vice, né? Então, vocês viram que eu fiz questão de não colocar a imagem de ninguém aí, né? Mas vocês, para bom entendedor, meio sorvete basta, né? O picolé aqui. O vice do Lula é o Alckmin, entendeu? E, diante de tudo isso, vocês já pararam para pensar na possibilidade de ter um cenário com o Alckmin presidente? Né? Veja, eu fiz uma conta, dos presidentes que a gente teve no período da redemocratização, contando com o Tancredo, que não tomou posse, nós tivemos 3 presidentes que terminaram o mandato e 3 vices que terminaram o mandato. Tá? Eu não estou contando o tempo que eles ficaram no poder, eu estou contando quem terminou o mandato de quem. Então, tem que olhar isso com cuidado. Né? Eu não estou dizendo que ele é golpista, que ele vai fazer alguma coisa do gênero, acho que não é o perfil dele, mas talvez a coisa caia no colo dele. E aí? Como vai ser para a economia, para a sociedade, para quem está no poder? Nós podemos discutir isso se alguém tiver dúvida. O quarto cenário é um cenário tenso, mas que eu gosto de sempre levar em consideração. Veja, eu estou exagerando nas cores para que as pessoas reflitam sobre isso, né? Quer dizer, eu acho que existe dentro das Forças Armadas ali um grupo que nitidamente é contra o estado das coisas. Isso aparentemente há, né? Então, o risco que você tem é que em algum momento haja um golpe. Né? Eu não estou lidando com probabilidades, tá? Eu estou lidando com cenários. É um cenário que eu acho difícil de acontecer pelo contexto internacional, né? E pelo problema do abacaxi que vai cair na mão desses senhores aqui. Né? Quer dizer, você assumir o governo não é um negócio trivial na atual conjuntura do Brasil. Mas o fato é que a gente tem que levar isso em consideração e eu tenho uma reflexão sobre isso. Né? General não bate continência para capitão. Então, minha visão, imaginar de que um cenário de golpe vai levar de volta o Bolsonaro, ou manter o Bolsonaro no poder, eu acho isso pouco provável. E não dá para a gente deixar de fora um cenário que é o retorno do governo Bolsonaro, né? Um retorno, e aí que eu acho que é a sutileza do que vai acontecer nos próximos anos. Quer dizer, o Lula teve uma votação expressiva, e a segunda maior votação expressiva foi do Bolsonaro. É mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. A maior votação para um presidente da República foi para o Biden. A segunda maior votação para um presidente da República foi para o Trump. Então, é um país dividido nos próximos meses, é um país com gente que não vai tolerar qualquer desvio, qualquer dificuldade nos próximos meses. Então, a instabilidade tende a acontecer. Para que vocês fiquem menos chateados ou menos intranquilos, quer dizer, o grande ponto é a gente tem, dentro daquele nosso tripé, né, da política econômica, a gente tem aí as metas de inflação estão sendo cumpridas, né? O nosso câmbio continua flutuando, apesar de muita gente não gostar, mas é assim, nós não produzimos dólares, então tem que flutuar mesmo, tem hora que vai subir, tem hora que vai descer, e o nosso superávit tende a acontecer. O Lula já aprendeu que isso aqui funciona, entendeu? Então, eu duvido que ele também vá além disso, mas a gente precisa de novidade. Então, quando, por exemplo, o André Lara Rezende, o Pércio Arida, que são duas figuras que foram do Plano Real
estão lá na equipe de transição, eu só estou achando que eles não vão ter papel executivo nenhum, o que é uma pena, né? Mas são pessoas que tendem a pensar a economia de um jeito diferente, de um jeito modernizante, que pode levar a gente a sair desse atoleiro, que é o atoleiro do quê? O atoleiro da dificuldade de investir sem recursos, o Estado, né? E de diminuir essa diferença social. Quer dizer, a gente só conseguiria sair dessa situação se a gente tiver crescimento econômico e investimento, né? O que eu acho que é interessante é que se nos próximos meses acabar a guerra da Ucrânia de algum jeito, né, e a gente tiver definitivamente o alívio da pandemia, talvez o mundo respire. E nessa primeira respirada a gente tende a ter aí cenários positivos, né? E é por isso que eu sempre falo com todo mundo, apesar de mostrar um monte de dado negativo aqui e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para o melhor. Às vezes tem algum pessoal de RH que me convida para fazer palestra motivacional. Aí imagina, né, professor, eu fazer palestra motivacional contando esses números. E aí eu sempre falo para o pessoal, vocês estão preparados para o melhor? Né? Em geral, a gente não está preparado para o melhor. Quer dizer, então, na pandemia aconteceu isso. Tem um monte de gente que deve estar aqui que o mercado dele cresceu 10, 15, 20%. Entendeu? Então, a gente tem que se preparar para o melhor, mas tem que visualizar esses cenários alternativos e se antecipar a isso. E aí eu fico sempre com essa frase do Darwin, que ele diz o seguinte, as espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Então, a leitura acurada dos cenários permite que a gente se antecipe a essas forças. Professora, desculpa, eu não sei se eu Não, estamos perdi aqui, demais, assim, mas não, estamos aí para as perguntas não, e vamos. respostas. Aqui eu vou juntar duas perguntas. O Germano, eu não sei se ele continua aqui, porque ele até avisou que ele tinha que sair, mas eu acho que eu vou juntar a pergunta dele junto com a do professor Boiadian, que ele Uhum, fala que e você apresentou os dados, né, sobre dívida pública, né, e ele diz uhum, assim que acha que o grande desafio, de fato, do Brasil é a dívida muito alta, né, que em cerca de uhum. 78% do PIB, né, e que esse tem crescido mais do que o próprio PIB. Então, assim, e ele diz como que inverte isso, né? Qual que é a sua opinião sobre esse aspecto? E aí eu junto com a fala do professor Boiadian, né, que ele tem algumas preocupações, né? Assim, a questão de uma padronização de moeda aqui na América, no Mercosul, um possível aumento de carga tributária, né? E se a economia, né? Assim, como que fica com, eventualmente, o não respeito ao teto e ao furo, na verdade, eventual do teto de gastos, né? Como que a gente pode pensar em investimentos em novos projetos, né? Então, acho que aí Boa. Essa perguntinha fácil, né, professor? Tranquila, super, não assim, tem. é só para, assim, aquela coisa de final de ano, assim, só para... Ó, se eu esquecer alguma coisa, me fala, tá? O ponto é o seguinte, quer dizer, quando a gente olha para a saída, tem muita gente que compara a economia do país com a economia doméstica e tem gente que é contra essa comparação. Eu acho que em algumas coisas é possível, outras coisas não, né? Se a gente parar para pensar um país, assim, tem duas formas de você resolver isso. Ou você cresce, entendeu? Ou você cresce a economia, investe, cria emprego, cria negócios, ou você corta gastos, né? Ninguém nesses últimos 50 anos, 50 anos, desculpa, 34 da Constituição, né? Ninguém cortou gastos do jeito que deveria, certo? Então, a gente tem um problema sério do gasto público, eu posso até depois compartilhar com vocês, tem um economista que eu sigo aí, que é o Marcos Mendes, ele escreveu um trabalho muito legal na época da Dilma, que ele falou que era, o título do trabalho é Por que a economia brasileira foi para o buraco? E a minha visão, a visão dele que eu compartilho é que o problema da economia brasileira é derivado da Constituição de 88, que criou um monte de direitos e não conseguiu criar as fontes dos recursos para os direitos, né? E aí tem um debate, vamos fazer uma Constituição nova. Eu acho que não dá para fazer porque
Você vai hoje, quem vai ser constituinte? É ex-BBB, ex-fazenda, jogador de futebol, influencer, padre, bispo, pastor. Então tende a ser pior a Constituição do que ela é hoje, né? Mas o Estado precisa desamarrar isso. Você precisa fazer com que os gastos se equalizem. A palavra-chave é equalizar, é bonita, né? Não é resolver, é equalizar e, numa certa medida, fazer a economia crescer para que o Estado arrecade mais, né? Não tem outra saída mágica e precisa tornar mais eficiente. Eu sou absolutamente crítico, fico até com medo, às vezes, que alguma coisa que eu sou crítico, mas assim, tem que fazer reforma de toda essa festa que tem no setor público nas altas camadas. Não estou falando do servidor público básico. Eu estou falando do cara lá que é no judiciário, ganha 50 mil, mais auxílio isso, auxílio aquilo, tem 2 férias por ano. Não dá. Você tem que ter uma reorganização disso. Vão fazer? Não. Dá. Quem faz a lei, quem julga a lei, não vai mudar isso. Então, a margem de manobra do governo é muito pequena. As tentações que começam a surgir é essa coisa de você emitir dinheiro, né? De você burlar o teto de gastos, que, numa certa medida, até se justifica. Quer dizer, a pandemia foi um momento em que o mundo inteiro torrou dinheiro, né? Eu costumo comparar isso com uma festa de bêbado, né? Não sei se a professora já foi em alguma festa, está todo mundo bêbado, ela também não vai contar. Mas se você vai numa festa e está todo mundo bêbado, você tem 2 alternativas. Ou você bebe rápido para ficar no grau de todo mundo, ou você vai embora, senão você vai passar nervoso. O mundo, em 2021 e 2020, viveu uma festa de bêbado, todo mundo emitindo dinheiro até o infinito, né? Eu tenho um gráfico aqui que eu gosto de mostrar, depois eu passo o link aí no chat, que é esse US Debit Clock. É um negócio meio automático, ele tem algumas variações em relação aos nossos números aqui, mas ele mostra o endividamento dos países. Então você vai ver aqui, ó, o Brasil aqui está com um número maior, assim, nessa média vai dar os 70 e pouco. Mas se você pegar, todo mundo está devendo mais do que um país, né? Então, o endividamento é global, certo? Todo mundo emitiu dinheiro, emitiu dívida para se salvar. Então, é um problema global. Em algum momento, o mundo vai ter que sentar de novo para conversar e resolver isso. Mas, do ponto de vista nacional, o que a gente tem que fazer é cortar despesas, né? E reorganizar os gastos da máquina para sobrar alguma coisa para investimento. É isso, pragmaticamente falando, né? Essas saídas, a pergunta do professor Boiadian, né? Quer dizer, entre você ser criativo e você ser maluco, a distância às vezes é pequena, né? Então, o Guedes mesmo, e talvez agora volte essa discussão de você fazer uma moeda única, né? Então, você fazer uma moeda única no Mercosul, começaram a discutir isso. Então, vamos junta os pobres da América Latina aqui, então junta nós, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, e faz uma moeda única do Mercosul. Acho que a professora também é economista e outros economistas aqui. Isso é o suicídio coletivo, entendeu? E é um suicídio coletivo com o Brasil liderando o primeiro a pular da ponte, né? Porque não temos... Veja, para você fazer uma moeda única, que foi o que foi feito na Europa, primeiro, você precisa de anos de reorganização da questão. E ainda assim, eles fizeram tudo certo e deu errado, né? Porque deixaram escapar certas coisas. Então, você precisa ter níveis de endividamento adequado, os países precisam ter reservas, você vai ter uma economia forte que vai conduzir a moeda. Então, isso é um suicídio coletivo aqui na América do Sul. Os argentinos gostam da ideia, porque se eles entrarem numa moeda única, com o Brasil sendo a nossa Alemanha da América Latina, né? Que quem que sustenta o euro na Europa? São os alemães, com o marco alemão, tanto que o Banco Central Europeu está em Frankfurt, na Alemanha. Então, como que você vai sustentar uma moeda única num país, Brasil, que tem déficit, né? Que tem reservas, mas são reservas suficientes para ele, não para englobar todo mundo, e outros países que têm realidades tributárias, fiscais e de dívida completamente diferentes. Então, quando começarem a entrar nessa ideia, a visão, assim, ou é oportunismo, ou é interesse escuso, ou é visão política. Então, eu acho que um risco que tem... O Paulo Guedes, ele se enfiou nisso durante um tempo ali, depois desistiu, e aqui tem um risco político, entendeu? Geopolítico, do Lula achar que vai se juntar com a América Latina e fazer uma moeda única. Então, isso é um pouco, assim, roubada, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que não valeria a pena. E sobre o aumento da carga tributária, que ele também perguntou,
é assim, não tem mais espaço para aumentar, certo? Porque em economia a gente sabe que passou de um determinado momento, vira evasão fiscal, sonegação, né? Quer dizer, o Brasil já está, desde o governo Fernando Henrique, a carga sempre aumentou. Fernando Henrique pegou com 19, aí o Lula pegou com 23, jogou para 30, a Dilma pôs mais um pouquinho. Eu acho que só agora no Bolsonaro não houve aumento da carga tributária. Mas eles retêm o nosso imposto de renda, né? Quer dizer, eles não aumentam a dedução do imposto de renda, então é uma forma de aumentar imposto. Então não tem mais isso. E eu acho que o mercado não vai tolerar. Se começarem com essas coisas assim de aumentar a carga tributária, vai ter problema com juros, vai ter problema com câmbio. Esse é algo grave. Não sei se eu estou sendo pessimista demais, professor. Era para acabar o ano mais feliz. Eu vou tentar ter uma frase boa de Bom, é, motivacional. não, mas não, acho que aqui é a questão da gente poder apresentar essas variáveis para que todos que estejam acompanhando fiquem atentos e consigam, né, ter esses sinalizadores, né? Então, acho que isso era importante a gente falar quais são esses sinalizadores, né? Para que a gente possa acompanhar isso que vai afetar Uhum. determinados tipos de setores, mais ou menos, de aquilo que você está comentando. Tem o Sani, que ele colocou uma pergunta sobre, queria saber sua opinião sobre aprovação das leis estatais, né? E se a aprovação das leis das estatais, o cenário do bang bang está se reforçando. É, vocês viram que, ó, eu gostei que ele gostou do cenário, porque às vezes eu tenho medo desse, desses meus arrombos criativos, né? Porque entre a criatividade e a loucura, como eu falei, tem uma sutileza, né? Eu não gostei, assim, do pessoal que foi sendo colocado, entendeu? Quer dizer, vocês viram que essa aprovação da lei das estatais, não sei se todo mundo acompanhou, eles aprovaram em ritmo de urgência, né, a mudança da lei para permitir que o mercadante assuma lá o BNDES, porque ele fez parte de uma campanha política. Então, a quarentena era de 3 anos, 36 meses, alguma coisa assim, e virou 30 dias, né? Então, isso chama atenção por alguns lados, quer dizer, quando o Congresso quer, ele faz, né? Então, reforma tributária, que precisa. Não, quando quer, faz. Aqui tem muito lobby contra, né? Tem um monte de gente que ganha dinheiro com um tributo difícil. Então, quando quer, faz. Esse é um ponto. E eu tenho receio, eu mudei o meu termômetro de Lulinha Paz e Amor por Lulinha. Eu não diria que meu ódio será a sua herança, mas minha herança virá. Entendeu? Você viu que essa semana ele mudou o discurso com o Bolsonaro, já está batendo forte. Essa coisa de colocar esse pessoal, porque, veja, nós somos economistas, né, professora? Nós somos, assim como qualquer outro setor, qualquer outra profissão, nós somos corporativistas, né? Quer dizer, você tem um ministro que não é economista, né? O Haddad não é economista, ele fez mestrado em economia em algum momento, depois fez doutorado em filosofia, quer dizer, não é exatamente o que se espera de um ministro. Colocou lá o secretário de Receita Federal, um rapaz que é banqueiro, mas não conhece a máquina. Porque essas coisas precisa saber como funciona o governo para poder funcionar, né? Só o tempo que o cara vai demorar para aprender como funciona já deu um ano de mandato. E o mercadante no banco, no BNDES, passa uma outra visão de que, de novo, tem um banco que eu acho que está errado hoje. O BNDES não apoia nada de pequena microempresa, não apoia nada é uma vergonha, entendeu? Agora, não pode voltar para aquele modelo Dilma em que você ajudava alguns amiguinhos, né, com uma taxa de juros subsidiada e deixava o pessoal se enriquecendo lá. Então, o receio é esse, quer dizer, não é que você vai criar um 3.0, você vai criar um 2.0 e meio, né? Você vai voltar para um mandato. Então, eu acho que são sinais ruins e eu ligaria meu radar em relação a essas políticas meio assim, agora eu estou no poder, eu vou fazer do jeito que eu sempre quis. Eu acho que o radar sai um pouco do paz e amor e vai para um revanchismo, assim. Temos que esperar vendo o que vai acontecer. Está faltando um nome. Eu imaginava que um Pércio Arida da vida, que o André Lara Rezende fosse assumir uma função. Ele não anunciou, acho que ainda o ministro do Planejamento, né? Então, alguém Não. para dar o suporte, né? Para fazer a base científica do que precisa na economia para funcionar. Se não tivesse nome, eu acho que já começa meio mal, né?
E, Honorato, bom, aqui assim, a gente poderia ainda mais, né, assim, Uhum. resgatando o meu lado economista, que debandei para a gestão de pessoas, então imagine, né, assim, acho que foi meio traumático o que eu vi Uhum. em economia para poder depois me debandar para a gestão Sim. de pessoas. É. Mas, enfim, queria que talvez, assim, se ninguém tiver mais nenhuma colocação específica, que talvez você falasse, assim, se você pudesse dar algum tipo de orientação para as pessoas, de quais variáveis, né, que você considera importante ser feita no cenário econômico, para que as pessoas possam acompanhar para saber em que momento, assim, e como que elas podem, as variáveis mais relevantes, né, Uhum. sejam variáveis, né, nacionais, que sejam, ou as variáveis internacionais, só para servir, olha, então mirem isso, né, então mirem Sim. esse aspecto, só para a gente poder finalizar, para a gente não explorar tanto o seu tempo. Não, tranquilo. Olha, o que eu acompanho, que eu acho que são quatro variáveis clássicas, quem foi meu aluno aí deve ter feito trabalho dessa forma, né? Quer dizer, a taxa de juros é uma variável fundamental, porque ela é que dimensiona o custo do capital, né? E principalmente essa transição do capital financeiro para o capital produtivo e vice-versa, né? Quer dizer, o pessoal critica um pouco o Banco Central aí, que ele deixou a taxa de juros chegar a 2%. Mas se você não for ousado em algum momento, aquele era o momento de ousar. É que veio a pandemia, não teve jeito, teve que subir a taxa de novo, entendeu? Mas se você consegue, em algum momento, diminuindo a dívida, levar a taxa para um nível mais próximo de 2, 3%, você vai incentivar a economia real. Então, a taxa de juros é um elemento de risco e de investimento que é fundamental para a gente acompanhar. Primeira coisa. Segundo, é o câmbio, né? E o câmbio é aquilo que tudo bate no câmbio. Quer dizer, se tem uma crise, vai para o câmbio, se tem risco, o país vai para o câmbio, né? E pensar o seguinte. Aí os economistas às vezes divergem, mas eu sou da turma que acho que é a maioria. Não dá para controlar o câmbio, entendeu? O câmbio tem que oscilar sozinho, porque a gente não produz moeda. Então, tem hora que ele vai chegar a 7, tem hora que ele vai chegar a 6, e aí também, ó, 5, 4, e aí a gente vai ver a distorção, né? Quer dizer, se o câmbio ficar 1 para 10, o que é muito difícil, o Brasil vai ficar tão barato que um monte de gente vai trazer dinheiro para cá. E vice-versa. Se o câmbio ficar muito caro, vai começar a ter problema de exportação. Então, ele vai se equilibrar num determinado valor. Aí alguém pode perguntar, né, professor, qual o câmbio ideal, professor? Eu vou falar entre meio e 9,5 com margem de erro de 2, que era a própria resposta que o Delfim Neto dava. Não está na nossa mão, né? Controlar o câmbio é o que ele dizia, é como você colocar umas formiguinhas num graveto num rio. Elas acham que estão controlando o graveto, mas na verdade estão indo pelo rio. Não dá para controlar o câmbio, mas a gente acompanha a taxa. A outra variável é a inflação, né? Acompanhar como que está a inflação, e a hora que a inflação começa a passar de 6, 7, começa a ser um problema sério, porque começa a ter pressão de reajuste, de atualização financeira, né? A gente já tem uma economia indexada, né? Quer dizer, GPM, IPCA são indicadores que a gente usa no dia a dia, né? Então, inflação, câmbio, crescimento econômico, e tinha mais uma que eu sempre usava, e agora fugiu. Peraí, câmbio, crescimento, inflação. Eu acho que são essas três, vai. Eu acho que é o principal que a gente tem que acompanhar. Tem dentro do Banco Central, tem o relatório Focus. Se vocês digitarem Banco Central Focus, vocês vão ver facilmente lá o relatório Focus, né? No relatório Focus, você vai acompanhar as projeções do mercado. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aquilo são projeções de feeling, né? De cheiro. Ali ninguém está fazendo matemática. Então, vai mudando o cenário, vai mudando, né? A Laís perguntou equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal não é tão relevante, né? Não é que não é tão relevante, ele demora mais para mudar no longo prazo, entendeu? Quer dizer, já está desequilibrado, demora para você sair de um endividamento de 90% para 50%. Isso não acontece em 3 anos, demora 10 anos, né? Tanto que para a gente voltar a ter um equilíbrio fiscal naquele nível que a gente teve lá de 50%, 60% de dívida, demora 10 anos. Então, eu ficaria com aquelas três mesmo: inflação, crescimento e dólar. E um comentário importante é o seguinte: eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a fonte da informação.
eu tenho cada vez mais me tornado independente, até alguém me pagar bem para deixar de ser independente, porque funciona assim, né? O pessoal é independente até ficar rico, e aí você vai defender quem está te pagando. O que é a questão da independência? Se você pegar hoje todos os órgãos de imprensa do mercado financeiro, que falam de mercado financeiro, eles são do mercado financeiro. Então, você pega, exceto o Valor Econômico, que é do Grupo Globo, você tem aí a Infomoney, que é da XP, você tem a Exame, que hoje é do grupo lá do BTG Pactual. Se vocês assistirem na televisão, qualquer sessão de economia que tem, é um banco, é alguém que está patrocinando. Então, dificilmente você vai ter um discurso diferente do lugar comum que todo mundo está falando, entendeu? Então, por exemplo, todo mundo é a favor do ajuste fiscal. Mas por quê? Porque todo mundo fala que tem que ser. Mas tem que ser mesmo, porque você está no meio de uma guerra, numa revolução, num problema com pandemia e vai fazer equilíbrio fiscal? Você imagina se o Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, falasse: nós perdemos do nazista, mas pelo menos fizemos um equilíbrio fiscal. Não, entendeu? Então não tem essa de equilíbrio fiscal a todo custo. Tem que ter responsabilidade. Agora, nós temos que enfrentar. Não dá para ter equilíbrio fiscal, que na cidade de São Paulo, que tem dinheiro que não acaba mais, você vai na Praça da Sé, aquilo é um campo de refugiado, gente urinando na rua, gente louca, gente necessitada. O Estado tem que atuar, não tem jeito, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. E a fonte da informação, ela é fundamental para a gente formar a nossa opinião. E aí, a última dica, professor, assim, não restrinja a leitura nenhuma de nada. Outro dia eu estava dando uma aula, indiquei um livro, a moça falou para mim assim: esse aí eu não leio porque eu não gosto dessa pessoa. Não, justamente porque você não gosta, você tem que ler para falar mal, entendeu? Quer dizer, você tem que abrir sua cabeça. Nós vivemos num mundo hoje que empurra a gente para ter a mesma visão, pensar como todo mundo, igual a todo mundo. E pior, a gente ainda é influenciado pela monetização, né? Quer dizer, então você é obrigado a falar coisas que as pessoas gostam para você ter likes, leads, etc, etc, etc. Então, forme a sua opinião, entendeu? E é óbvio, tenha cuidado, alinhe com seus valores, com o que você pensa, com o que você acredite, mas cuidado com essas opiniões que são unânimes, né? Toda unanimidade é burra, então tem que tomar cuidado com o que você lê, porque senão você vai viver numa bolha e vai tomar decisões de uma bolha, né? Bom, super obrigada, Honorato. Assim, eu acho que as pessoas às vezes querem respostas muito simples para problemas complexos, Uhum, né? E assim, eu acho que também quando se discute a questão da economia e não levar em conta, né, um país tão desigual que a gente tem, né, com uhum, índices, né? A gente fez economia na mesma época, né, com o índice de Gini, assim, que ele é altíssimo, né? E a gente ficar feliz com isso não dá, né? Então, acho que a gente tem que também trabalhar com a dimensão social, a gente tem boas perspectivas na área ambiental e que isso talvez se reverta também para algum cenário talvez um pouco atenuado e melhorado em termos de atividade econômica, uhum, e a gente espera que, de fato, o cenário, né, o primeiro cenário, ele ele ocorra, né? Porque a uhum. gente já está aqui bastante sofrido com todas as Desgastado, né? desgastados, né? Então acho que o meu desejo é que realmente o primeiro venha, pode não ser 3.0, pode ser 2.5, 2.0, mas que venha dentro daquele primeiro cenário. Queria te agradecer para que você esteja aqui, né, assim, sempre nos dando super indicações, né, formando para que a gente tenha, e essa tua fala final é isso, a gente tem que acompanhar, a gente saber que nada, né, é gratuito, assim, os dados que a gente tem são viesados, né, a fonte que a gente lê, é importante a gente ler de tudo e a gente poder ter a nossa própria opinião e, de alguma maneira, contar com pessoas como você que faz essa leitura e traz essa leitura mais independente. Então, queria agradecer. Eu ia só pedir 2 minutinhos para todo mundo, só para a gente poder passar aqui algumas, alguns descontos que a gente está tendo em alguns dos nossos cursos, e a gente depois, então, eu te passo tua última fala para a gente fechar esse ano. Só aqui apresentar aqui sobre o que a gente tem para o próximo ano. Então, a gente tem aqui, dentro do que a gente já
tem no nosso portfólio, a gente tem o curso de MBA, que vai começar em março, né, uma pós-graduação. A gente tem a sorte de contar dentro do nosso MBA um grupo de MBAs que a gente chama de core, né, e a gente junta turmas, isso é muito importante, essa troca e esse network. A gente conta com a presença do professor Honorato, a gente tem cursos de extensão na parte de projetos e na parte de alguns temáticos, que é gerenciamento ágil e de mentoria em agilidade. E a gente, então, aqui, né, para aqueles que já estão olhando para 2023, caso consiga, né, usando essa segunda parcela do 13º, se sobrou alguma coisa que quer dar um presente, né, para o seu próprio conhecimento, para o seu próprio evolução, aqui a gente tem isenção da taxa de matrícula, né, e tem todos os nossos dados, QR Code, nosso e-mail para que vocês entrem em contato. E também a nossa pós-graduação também a gente está oferecendo essa mesma condição de isenção da taxa de matrícula para aqueles que se matricularem até 31 de dezembro. Então, corram, né, indiquem para os seus colegas, e aqueles que não querem ter um investimento mais de médio prazo, quer fazer alguma coisa mais focada, de 4 meses, a gente tem o nosso curso de formação em gestão de projetos, né? Então, acho que essas são as principais os principais dados que eu queria passar para vocês. Tem os nossos dados e fico à disposição. E aí, se você quiser fazer a tua última fala, né, assim, para encerramento, Honorato. Agradecer a oportunidade de novo, professor, é um prazer, né? Contar que os alunos façam matrícula, a família agradece, né? O leitinho das crianças, né? Então agradecemos aí a oportunidade, agradeço a paciência de vocês. Mando um abraço, vai aparecer um colega que é o Marco Minardi, que foi para Memphis lá ver o Elvis em 1900 e alguma coisa. Então, o pessoal aqui, né, algumas respostas que a gente não deu, aí o pessoal, o Pedro, meio preocupado se a coisa vai ficar tumultuada. Eu acho que o espírito do brasileiro é que a coisa tende a se acomodar, entendeu? Eu acho que todo mundo não vai para os finalmente. E eu acho que eu sempre tenho uma visão da gente ter um olhar, né, realista sobre o que está acontecendo e uma ação positiva. Às vezes a gente toma tanta lambada na vida que não é fácil ter uma ação positiva, mas eu acho que, independente dos percalços, quer dizer, é ser positivo na atuação, no olhar, e ter essa capacidade de ser rápido na avaliação, né? Se eu fizesse essa palestra daqui a 2 semanas, talvez o cenário mude. Então, não tem nada concretado hoje. A velocidade, a agilidade, né, que o GPRO ensina tão bem, a gestão ágil é fundamental para você sobreviver no dia de hoje, né? Então, muito obrigado à professora, à equipe, ao pessoal que está até essa hora, né, a FIA, a todo mundo, e Feliz Natal para todo mundo, que vença o melhor amanhã, né, domingo, e feliz 2023 para todo mundo, dou um apoio. Acho que depois vai ficar disponível, né, o material, quem tiver interesse. Fica. Teve até alguém que comentou agora que chegou, né, só não pegou o início, né, mas vai estar disponível, né, e mais uma vez, obrigado, Honorato, na nossa saideira de 2022, você nos dar este presente para que a gente fique de olhos bem abertos, né, assim, Isso, porque a gente é um vê, presente de grego, mas é um presente, né? Então, tá bom. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Até Até a próxima, 2023. hein? Bom fim de ano para todos aí. Até lá.